Oi, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a professora Janaína, eu sou professora da UFABC há quase 10 anos e hoje, a pedido da Comissão Organizadora da 4ª Semana da Química, eu vou falar um pouquinho sobre a minha linha de pesquisa para vocês. Bom, eu trabalho com eletroquímica, o que pode assustar alguns, mas eu já adianto que não é tão difícil como pode parecer. Em eletroquímica a gente tem transferência eletrônica, portanto, está presente em praticamente todo tipo de reação. Só que quando essa transferência eletrônica acontece diretamente da espécie que está sendo oxidada para a espécie que está sendo reduzida, embora nós tenhamos um elétron saindo de uma espécie e indo para outra, esse fluxo de elétrons ele não pode ser visto, ele não pode ser acompanhado. Em eletroquímica, nos estudos eletroquímicos, o que nós fazemos é forçar com que esse fluxo de elétrons saindo da espécie oxidada e indo para a espécie a ser reduzida passe por um circuito externo, gerando uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica pode ser monitorada. Em eletroquímica, a gente se baseia na lei de Ohm, que diz que potencial vai ser igual a resistência vezes a corrente. Portanto, qualquer variação de potencial vai levar a uma variação de corrente, ou variação de corrente vai levar a uma variação de potencial. O fluxo de elétrons ele pode ser espontâneo, devido à diferença de potencial existente entre duas espécies, por exemplo. Os elétrons saem da espécie que vai tender a estar no seu estado oxidado e seguem para a espécie que tende a estar no seu estado reduzido. É o que acontece nas pilhas, por exemplo. Uma alternativa é aplicar uma diferença de potencial com o uso de um potenciostato entre dois eletrodos. Essa diferença de potencial gera uma sobrecarga positiva em um eletrodo e uma sobrecarga negativa em outro eletrodo. Essa carga gerada faz com que as espécies carregadas no meio se movimentem para acomodar essas cargas, gerando uma variação na composição da região da interface entre eletrodo e solução. Uma técnica muito utilizada é a voltametria cíclica, na qual a gente varia essa diferença de potencial aplicada entre os dois eletrodos, e o gráfico resposta é o voltammograma, que é um gráfico de corrente por potencial. Nesse gráfico, a gente acompanha como a corrente varia conforme o potencial é variado. Dependendo do sinal da corrente, nós sabemos se existe alguma espécie sendo oxidada ou reduzida. Dependendo das espécies presentes no meio reacional, uma diferença de potencial pode ser suficiente para favorecer uma determinada reação, mas isso também depende das espécies do meio e das propriedades do eletrodo. Na minha linha de pesquisa, que é a eletrocatálise, o que nós fazemos com frequência é variar a composição do eletrodo para estudar o impacto desta variação na atividade de uma determinada reação. Então, aqui eu vou dar exemplo de duas reações que nós estudamos em nosso laboratório. Uma delas é o glicerol. O glicerol é bastante estudado atualmente por ser uma espécie em abundância no mercado. Ele é um coproduto da produção de biodiesel que tem tido a sua produção aumentada em função da legislação que tem exigido a adição de porcentagens cada vez maiores de biodiesel ao diesel. O glicerol pode ser estudado eletroquimicamente com duas vertentes. Nós podemos estudar a conversão completa de glicerol a CO2 e água, gerando energia elétrica e usando esse glicerol como combustível em uma célula combustível, por exemplo, mas isso é bastante difícil porque envolve a quebra da ligação carbono-carbono, que não é uma coisa simples de ser feita. Uma alternativa é estudar a conversão eletroquímica desse glicerol a outros produtos com maior valor agregado. Nessa reação, nós sabemos que a variação da composição do eletrodo pode levar a uma maior ou menor atividade ou a seletividade para uma determinada espécie ou outra. Uma outra reação que nós estudamos é a eletrorredução de nitrato. O nitrato é um poluente de lençóis d'água, originado da lixiviação de insumos agrícolas à base de nitrogênio e que no corpo humano é convertido a nitrito, que é uma espécie cancerígena. Atualmente não existe nenhuma metodologia eficiente para remoção de nitrato para tratamento de água para consumo. As opções são tratamento microbiológico e catálise heterogênea, mas elas não são viáveis porque envolvem a adição de bactérias à água ou a produção de amônia, que também não é desejável para o consumo humano. A redução eletroquímica de nitrato pode levar à formação de nitrogênio, que é uma espécie inerte e seria a melhor opção para o tratamento de água. Existem vários tipos de eletrodos, como os monocristais, que são superfícies bem definidas, o que facilita o estudo das interações entre metal, reagentes e produtos, mas são eletrodos maciços, portanto caros, difíceis de serem fabricados com a organização necessária, portanto eles não são úteis comercialmente. Mas, apesar de não poderem ser usados comercialmente, o estudo em monocristais é extremamente importante do ponto de vista fundamental. Os resultados obtidos a partir dos monocristais, eles são
importantes na determinação ou na produção de outros tipos de materiais para a composição dos eletrodos, como, por exemplo, as nanopartículas, que têm uma área superficial ativa maior com uma menor quantidade de metal. Nós podemos produzir nanopartículas com formatos diferentes e, dependendo do formato, favorecer uma ou outra face deste metal. Portanto, as informações obtidas a partir dos estudos com monocristais são importantes na hora de escolhermos qual o melhor formato de nanopartícula para uma determinada reação. Se não falarmos em metais nobres, nós pensamos em óxidos como material para a composição de eletrodos. Uma opção são os óxidos tipo perovskitas, que não envolvem metais nobres, podem ter várias composições, mas no nosso laboratório nós temos estudado os perovskitas à base de lantânio e metais de transição, que têm se mostrado eficientes na eletrooxidação e eletroredução dessas duas moléculas que eu comentei para vocês. O nosso grupo de pesquisa é o grupo de eletroquímica e superfícies, fica no laboratório 201 do bloco B. Eu divido o grupo e laboratório com o professor Camilo. Se vocês quiserem saber mais sobre a nossa linha de pesquisa, por favor, entrem em contato. Fiquem bem, se possível, fiquem em casa. Espero que possamos nos ver muito em breve e se cuidem. Um abraço a todos.